Eu tenho o prazer, a honra de apresentar o professor Flávio Maranhão. O professor Flávio é graduado na Universidade Estadual de Pernambuco, em Engenharia Civil, fez mestrado em Civil aqui na Poli e também doutorado. O doutor Flávio tem muita experiência em Engenharia Civil e vai poder nos contar, vai poder falar o que é que ele pensa a respeito da engenharia hoje e de como é que ele enxerga o futuro da engenharia civil. Doutor Flávio, muito obrigado pela sua generosidade. Eu que agradeço, Thales. É um prazer estar aqui, é uma honra ter sido convidado de ter essa conversa sobre o que é engenharia, para onde a engenharia está indo nos trilhos, fora dos trilhos e aí por diante. Muito obrigado. E essa entrevista foi especialmente encomendada pelo doutor Piqueira, da FDTE. Conversando com ele, ele falou: trate de entrevistar o Maranhão, que ele tem muita coisa para contar para a gente e para os nossos espectadores do site da FDTE. Muito bom. Então, preparei algumas perguntas e, claro, à medida que a conversa vai evoluindo, elas podem ser modificadas, mas o senhor tem toda a liberdade. Eu queria começar fazendo uma pergunta muito geral, mas que é para os jovens, né? Para o jovem que pensa na engenharia e particularmente na engenharia civil. Doutor Flávio, como é que é um canteiro de uma grande obra de engenharia civil hoje? O que acontece num grande canteiro, uma obra grande de engenharia? Vamos lá. Thales, assim, o canteiro de uma grande obra é uma grande bagunça, só que é uma bagunça organizada. Eu lembro uma vez que o maior canteiro de obras que eu já fui na vida foi na refinaria Abreu e Lima. É o maior lá em Pernambuco. Lá em Pernambuco, lá em Suape. Né? E aí teve uma hora que eu estava com uma psicóloga, lá, a Viviane. Ela era psicóloga da empresa que nós dois trabalhávamos na mesma empresa. Aí eu cheguei no meio do canteiro de obra e fiz: Vivi, o que você está vendo aqui? Ela olhou para o lado e fez: uma bagunça. Eu fiz: mas você sabe que essa bagunça tem tudo uma lógica. Ela fez: sei. Eu não sei qual é, mas sei que tem. Então, no fundo, é isso. Um canteiro de obras, ele é a materialização de uma série de conceitos que são definidos por diferentes especializações. Então, é a materialização do objeto, que é o projeto, né, foi definido lá, desenhado, em um espaço físico, em um tempo. Então, são essas três variáveis que são o tempo todo relacionadas no canteiro de obra. É o que eu estou fazendo, aonde eu devo fazer e quando eu devo fazer. Porque as relações de dependência, se eu posso entrar antes ou depois, é o quando. O que eu vou fazer é do meu projeto. E aonde eu vou fazer é harmonização de partes da obra. Interessante. É muito legal essa visão, porque eu fico imaginando, assim, numa refinaria são dezenas de empresas, uniformes diferentes, capacetes diferentes, botinas diferentes. Então, eu não posso bater esse prego antes que aquele cano passe por aqui. Então, essa gestão é muito interessante. Né? Então, uma obra é isso, é a gestão dessas três dimensões. O que eu estou fazendo, aonde eu estou fazendo e quando eu vou fazer ou quando eu fiz. Isso, pelas nossas características hoje, ainda para isso é necessário muita mão de obra. Então, vocês veem como a FTTE tem uma influência enorme no Brasil.
enorme. Uhum. Para a gente fazer essas coisas, a gente faz orçamentos. Então, para construir um metro de parede, precisa de 1 hora de pedreiro, 1 hora de não sei o quê, precisa de 20 tijolos, tanto de argamassa. Isso chama tabela de composição unitária. Uhum. No Brasil, toda obra federal, ela precisa utilizar o Sistema Nacional de Preços e Índices, SINAP. Uhum. E você sabe quem é responsável por atualizar todos os indicadores de consumo de recursos? A FDTE. Olha que interessante. A FDTE, ela influencia em 100% das obras do Brasil. Que Isso. coisa interessante. Então, e aí o que é que as empresas fazem? Elas utilizam como base essas composições unitárias para poder fazer, eu tenho que fazer 1.000 metros quadrados e eu tenho 10 dias para fazer. Então, vou precisar de 30 pedreiros, 12 ajudantes, 800 blocos, 400 tijolos, andaime. Então, a gente dimensiona os recursos à medida que a gente relaciona aquelas 3 dimensões. O que eu estou fazendo, quando eu devo fazer e aonde eu devo fazer. Interessantíssimo. Essa é a coisa rica do que a engenharia faz. Só que você vê que é tudo dividido em blocos. Por quê? Porque não existe um especialista de tudo. Uhum. Então, quem é o maior especialista em fazer as composições unitárias? Pô, professor Biraci Souza, lá da Politécnica também. Olha que interessante. Ele é o maior especialista, pelo menos no meu entendimento, do Brasil. Né? Quem faz o melhor, sei lá, o Prost faz no Brasil. Pô, professor Cláudio, também na Politécnica. Então, a gente pega grandes especialidades, e é por isso a necessidade de você ter uma visão generalista, mas capacitação especialista, para poder você se aprofundar e entregar um produto. Essa semana mesmo, eu tive o prazer, tá? Um prazer enorme, de tomar um café, na minha visão, com o maior projetista de estruturas do Brasil, né? Que é o professor da Politécnica, o professor Fernando Stuck. Estavam lá tomando café, conversando. Né? Mas é isso. Ele e a empresa dele lá é um dos responsáveis por dimensionar, para responder a pergunta é o que fazer. Muito interessante. E, aparentemente, os egípcios tinham o mesmo tipo de estrutura. Né? Construir uma pirâmide exige a mesma ideia, o mesmo conceito. A mesma coisa. A mesma coisa. Então, todas as ferramentas que a gente tem para tentar harmonizar essas 3 dimensões vai nesse sentido de diminuir interferências entre elas. Porque, assim, se ninguém fizer nada, a obra vai ser construída, ela agora vai. Como? Do jeito dela. A obra tem um ritmo próprio. A obra encontra soluções. Que coisa legal. E a engenharia, ela tenta ajudar isso a encontrar a melhor solução dentro dos contextos. A obra vai ser entregue? Vai. Possivelmente, olha que loucura, possivelmente com a qualidade semelhante, mas mais cara. Isso a gente vê toda vez que a gente faz uma reforma, que a gente também lida com as 3 dimensões, mas como a gente põe menos esforço para compatibilizar as dimensões, o que é que acontece? A gente quer refazer muitas coisas. E isso vai encarecendo, isso vai fazendo com que a gente consuma mais recursos, seja dinheiro, seja pessoas, seja materiais, seja gente, tanto faz. Interessante. Muito interessante isso. Eu gostei dessa, porque, claro, eu não sou engenheiro, mas eu percebo essa dinâmica, né? E acho que isso vem desde o começo da engenharia, desde que a gente começou a fazer uma oca. No fundo, é a mesma lógica. A mesma lógica. Uma coisa que interessa muito a FDTE é a participação das mulheres na engenharia. Qual é a porcentagem das moças, das mulheres, num canteiro, como engenheiras? É relevante? Relevante é. É menor do que deveria. Tá? Menor do que deveria, não porque por uma imposição,
É porque a gente vê em sala de aula que hoje as mulheres já são metade, algo próximo de 50% da comunidade discente. Uhum. Né? Eu não tenho números do Brasil todo. Eu falo com toda a certeza da Politécnica. Eu tenho 50% de alunas. De meninas. Meninas. Tá? Então, por mais que hajam desvios na atividade profissional, a gente espera que esses desvios sejam iguais para os dois lados. Não é isso que a gente vê. O canteiro de obras continua sendo um ambiente masculino. Uhum. Eu conheço excelentes engenheiras, excelentes. Não posso nem puxar muito o saco da minha chefe, né, a vice-reitora, a professora Liege, que para mim é uma engenheira assim, De não é nem de mão primeira. cheia, ela é tudo que a engenharia precisa. Ela é especialista, ela é humana, ela é dura, mas ela é resiliente. Então, ela é aquilo que a gente precisa. Entendi. Muito. Bom, e a Poli, ela foi diretora da Poli, e agora a doutora Ana Reale é outra diretora. É a outra diretora. Duas diretoras num Como ela lapso não é da de engenharia, ela não é da engenharia civil, então eu tenho menos contato. Uhum. Então, as minhas, digamos assim, modelo. grandes referências femininas, eu gosto muito da professora Liege, como eu falei, mas gosto muito da Carla, também que fez Politécnica, também fez mestrado na Politécnica, foi sócia durante muito tempo de empresa que fazia projeto de engenharia e hoje é uma grande diretora de uma dessas enormes empresas de infraestrutura, né, que contribui muito, mas a origem da Carla e essa visão feminina, não por ser mulher, mas é uma visão que é mais equilibrada entre o que eu preciso de como consigo. Muito interessante essa perspectiva de ver como é que a mulher olha para essas coisas, talvez com mais apuro, com mais sofisticação, com mais delicadeza, capaz de entender melhor certas coisas. E dando mais valor, Thales, lembra aqueles 3 pilares que eu falei? Sim. É o que fazer, quando fazer e onde fazer. Mas para isso eu preciso de gente. E aparentemente, do que eu conheço, algumas das mulheres, e esse é um exemplo, mas algumas das mulheres têm mais sensibilidade de dizer, não adianta eu querer equilibrar isso aqui sem equalizar meu recurso, sem equalizar minhas pessoas. Então, as mulheres têm sido mais, acho que eu conheço, têm sido mais competentes em equilibrar esses três pilares fundamentais. Muito interessante isso. Eu fico feliz, e dentro da FDTE, isso é uma preocupação, né, em divulgar o trabalho. Hoje, as nossas estatísticas indicam que a gente tem 200 mil engenheiras trabalhando no Brasil. É um número relativamente grande. Né? Claro, espalhadas em diversas áreas, mas elas são realmente competentes. Agora, na infraestrutura em si, nas grandes obras de infraestrutura, sabe que a gente passou um período difícil, né? Sim. Não quero cada um... tirando de lado o lado político, a gente está aqui estritamente técnico, então nós tínhamos até 2014, 2015, uma engenharia pulsante. Deixa eu voltar um pouquinho mais. Na década de 80, a engenharia era muito frágil no país, né? Então, chegou o Plano Real, ela começou a melhorar no país, e foi o boom da engenharia, 2003, 2004, 2005, aí Olimpíadas, Copa, grandes transformações, mudança do aeroporto, aquela coisa toda, grandes obras de infraestrutura, Refinaria Abreu e Lima, Santo Antônio, Giral, Belo Monte, aí Teles Pires. Então, assim, uma série de hidrelétricas, essa coisa toda. Então, a gente teve um boom, e aí depois de 2014 a gente teve uma baixa, e agora está em processo de retomada. Como é que a gente mede isso? Pelo consumo de cimento. Então, deixa eu dar algumas para vocês. Né? Que cimento, até onde eu sei, só é utilizado em obra. Não tem conversa. Que eu saiba, ninguém faz bolo. Ninguém faz bolo.
atadura com cimento, não, mas é obra. Então, a gente tinha, até a década de, no início do ano 2000, consumo de cimento algo próximo de 40 milhões de toneladas ano. Em 2014, a gente tinha 75 milhões de toneladas ano. Então, a gente subiu de 40 para 75. Uhum. Assim, gigante. Baixamos de 75 para 52. Uhum. Então, em 2017, a gente teve 52. Grosso modo, a gente perdeu o consumo da Espanha. Nossa. Em 3 anos, a engenharia civil, né, mas geral, perdeu o consumo de cimento equivalente a toda a Espanha. Nossa. E aí, desde então, a gente está no processo de retomada, só um pouquinho, mais um pouquinho, mas a gente saiu de 52, eu vi mês passado, estava em 65. Por que eu falo isso? A gente está no processo de retomada de obra e infraestrutura. Prédio, a gente tem visto em todo lugar. Em todo lugar. Sim. No Brasil todo. Né? Você pega toda cidade, tem muito prédio sendo construído. É impressionante isso. Impressionante. Outro dia um engenheiro me disse, eu não sou do ramo, ele me contou, eu acreditei, que em Moema, em São Paulo, estavam construindo 80 edifícios. Eu falei, mas não é possível, não cabe 80 edifícios em Moema. Então, realmente tem a construção civil vai muito bem. Eu acho que é o segundo setor que mais demanda mão de obra é a construção civil. Acho que só perde para a indústria têxtil. Acho que sim. Ou de têxtil não, de confecção. Esse número de prédios, né? Depois eu volto para a infraestrutura. Mas número de prédios, só para você ter noção, o São Paulo, o município, se vendia algo próximo de 40 mil unidades ano. Certo. Um pouquinho melhor, um pouquinho pior, para lá, para cá. Ano passado, sabe quantos foram vendidos? Não. 150. Nossa, que coisa. Então, assim, eu não duvido que esse número de 80 seja errado. Não duvido. Mas aí, voltando, infraestrutura em que a engenharia se desloca até o paciente, até o objeto, né? A engenharia se desloca até o rio para construir hidrelétrica. A engenharia se desloca até o Mato Grosso para construir uma estrada. A engenharia se desloca até Abreu Lima para fazer o Trem 2 lá, para expandir, para chegar no projeto original, lá de 230, 240 mil barris processados por dia. Nesse tipo de ambiente, a presença de mulheres é menor. Sim. Né? Aí eu não sei se é uma questão mais social, uma dificuldade de mobilidade, eu não tenho essa sensação. Agora, as que vão, elas são espetaculares. Interessante. Espetaculares. Né? Eu tive o prazer de conhecer uma engenheira de mão cheia, que era responsável pela engenharia do Parque Olímpico. Ela era assim, uma engenheira de mão cheia, uma engenheira que conseguia equalizar aqueles 3 pilares muito bem. E olha que eu fui responsável técnico pela obra da Vila Olímpica, né, lá no Rio de Janeiro. Então, eu ficava discutindo e admirando. Discutia, porque a gente tem que discutir, porque tinha interesses conflitantes, mas admirando porque ela tinha uma lógica de decisão que era admirável. Interessante. Professor, nós temos problemas de insumos no Brasil? Vai faltar cimento? Vai faltar ferro não, mas cimento é uma coisa que nós vamos ter muito tempo? Não é um problema isso? Não, não é. Não é um problema. Em termos, os insumos básicos para construção, eles são basicamente aço. Né? Em princípio, a gente está garantido isso. Não me pergunto, que eu não consigo entender como é que a gente consegue importar aço ainda no Brasil. Não consigo entender. Não consigo. Né? Aço de construção, né? Que são barras longas, não consigo entender. Não consigo. Mas cimento, a gente tem reserva de calcário grande, suficiente. De 2003, quando começou aquele boom que eu falei para você, foram construídas novas fábricas de cimento. Mas o perfil do setor está mudando. O que é que significa isso? As fábricas de cimento, o grupo mais forte, desde que eu conheço, que eu sou gente, é o grupo Votorantim. Desde que eu
Mas o segundo era o grupo João Santos, certo. lá de Pernambuco. Sim. Faliu. Aí o terceiro era Camargo Corrêa, saiu. Que foi comprado pela CSN, também está saindo. Que Então, coisa. aí o quarto era Holcim, que se juntou com a Lafarge. Então, assim, o setor está mudando muito, muito. Isso gera desconfortos, Uhum. porque aquela proximidade que nós tínhamos dos colegas que estudavam junto, trabalhavam naquela. Isso está mais afastado. Então, Sim. você pega uma entidade que eu admiro demais, que é a Associação Brasileira de Cimento Portland, Uhum. né, que a BCP, que foi uma grande indutora de inovações, hoje eles têm muito mais dificuldade para induzir inovações dentro da cadeia construtiva da construção civil. Por quê? Porque vai se perdendo essa unidade. Né? Vai sendo perdida, vai chegando um grupo estrangeiro que traz a inovação de fora, então vai sendo perdido. Você vê uma das grandes pedreiras de São Paulo para produzir agregado, Uhum. em concreto, em asfalto, tudo, já é chinês. Já é, Chile. Já é chinês. O que é que significa isso? Não sei. Não, Não sei. seguramente significa um outro jeito de ver o Brasil, outras políticas, né? Eventualmente outras tecnologias, mas é diferente. Né? Agora, qual é a vantagem da construção? Vantagem e desvantagem, né? Os nossos materiais, eles têm valor agregado muito pequeno, de maneira geral, né? Então, cimento, asfalto, tem valor agregado pequeno. Isso faz com que a importação e exportação seja mais difícil, porque Uhum. você transporta muito volume. Sim. Né? Agora, materiais de alto valor agregado, pode ser que a gente comece a importar mais. Então, se a gente for aí para vidros especiais, se a gente for aí para PVCs especiais, ou polímeros, os poliorefínicos da vida, cabos. Então, Uhum. são materiais de menor volume com maior valor agregado. Pode ser que aí a gente tenha alterações mais significativas na cadeia produtiva. Se a gente começar a construir casas totalmente prontas, Sim. porque aí vale a pena importar coisas. Agora, importar tijolo, ninguém vai importar. Não tem sentido. Importar forma para botar concreto dentro, ninguém vai importar. Por quê? Porque não faz sentido. Então, Mas à medida que a construção civil se sofistica, né? Painéis solares, por exemplo. Então, todo mundo vai ter painel solar, a nossa indústria talvez não dê conta disso. Então, não importa. É isso aí. Então, assim, a gente está passando por mudanças, e essas mudanças sociais. Veja, eu sou departamento, né? Eu sou departamento de engenharia de construção civil, que a gente sempre brigou, advogou, sei lá, batia tambor, por botar inovações tecnológicas na construção civil. E aí a construção civil sempre foi muito refratária, muito lenta para implementar inovações. Interessante. Só que agora, efetivamente, está faltando mão de obra. Falta mão de obra. Falta. A mão de obra falta. No valor que querem pagar, claro. Claro. Que querem ou que podem, não sei exatamente o termo. Mas, assim, no valor que estão dispostos a pagar, falta mão de obra. Porque você começa a concorrer realmente com Uber, com não sei o quê, com outras coisas que dão uma sensação de conforto maior do que trabalhar 8 horas no sol. É difícil. É difícil. É difícil. Então, pode ser que essa nova realidade social faça com que você tenha menos barreiras à implantação de inovação tecnológica, consequentemente, se torne mais abertas à mudança de cadeias produtivas. Interessante. De maneira mais definitivas. Muito interessante. Professor, uma coisa, para mim, é claro que é muito pessoal, mas a coisa mais luxuosa que uma pessoa pode ter, eu estou convencido disso, é abrir uma torneira
e sair água tratada. Para mim não existe coisa mais fantástica do que isso, abrir a torneira e beber água. Como é que é a situação do nosso saneamento e distribuição de água para o Brasil? Tem 100 milhões de pessoas sem tratamento. O que fazer? Qual é um panorama? Dá para resolver isso num prazo decente? A gente precisa, né? A gente precisa, porque hoje mesmo de manhã, que você falou, eu hoje de manhã fui correr, eu moro aqui no Morumbi, tudo bonitinho, não sei o quê. Sei por uma avenida grande aqui no Morumbi, correndo, e um cheiro de esgoto gigante. Estava vazando para o posto de visita. Sim. Assim, a gente, desde o do marco de saneamento, a gente enfrenta, a gente observa, participa de uma mudança enorme. Né? Então, você pega hoje, eu não tenho um número exato, mas acredito que mais de 30% dos municípios do Brasil já estejam sendo gerenciadas, o saneamento de 30% dos municípios do Brasil já estejam sendo gerenciados por empresas privadas. Isso é uma operação muito grande. Você pega a líder em quantidade de municípios, a EGEA, ela já deve estar próxima de 1.000 municípios. 1.000 municípios. 1.000 municípios. Dos 5 mil, 20% do Brasil. É um quinto do Brasil, já está na mão de uma empresa. Tá bom, ela está se esforçando, tudo, mas gerenciar uma coisa desse tamanho, ou melhor, gerenciar tudo muito grande é muito difícil. É claro. Né? Isso serve para a EGEA, serve para a Sabesp, serve para a BRK, serve para a IGA, serve para qualquer outra. Não, serve para o Estado. Seguramente. Né? Então, a gente precisa, a gente acompanhou essa mudança, mas ela tem que vir acompanhada, Thales, de uma alteração de comportamento do ponto de vista fiscalizatório. Interessante. Fazer uma analogia em outro setor, que não é tão essencial, como você falou, mas é muito importante. Você pega a iluminação pública. Então, a iluminação pública dos municípios, ela é municipal, né? Sim. Ela também passou por uma mudança enorme com as PPPs. Sim. Então, a gente passou a gestão da iluminação pública dos municípios, e o que eu vejo é que as empresas foram muito boas, muito bem em trocar lâmpadas, foram muito eficientes, mas o tipo de lâmpada é só uma ferramenta para se atingir o bem maior, que é luz na rua. Sim. Iluminação pública serve para uma coisa, para iluminar a cidade. Essencialmente é isso. Né? É isso. E isso a gente está pecando. E os nossos sistemas hoje de fiscalização e controle não estão sendo eficientes o suficiente para cobrar e remunerar, se for necessário, fazer os ajustes contratuais necessários para que a empresa privada forneça boa luz na rua. Entendi. Então, assim, e é isso que eu acredito. Seja no público ou privado, cada um tem que ter a sua preferência. Eu sempre acho que o privado ele é mais eficiente em executar, mas, pelo que eu enxergo, menos eficiente em planejar, né? Porque ele tem uma visão de entregas muito mais imediatistas do que no médio e longo prazo. Ele precisa de controle. Tem que ter controle, eu concordo. Eu acho que sem agências controladoras eficientes, não políticas, né, que pensem tecnicamente, é uma coisa essencial. E você vê, como é que a gente controla, como é que a gente, sociedade, controla essa coisa descentralizada, porque a gente está falando de um controle maior. Aí é que entra a tecnologia na veia. Aí é sensor, é IA. Então, a tecnologia, ela vai ser incorporada, na minha opinião, obrigatoriamente, para a gente aumentar a eficiência da alteração das cadeias produtivas. Lógico, da construção, estou falando, tá? Não estou tentando generalizar, porque eu nem pensei no resto.
Mas, você vê, esses serviços continuados, sejam de água, de esgoto, de iluminação pública, de asfalto, de drenagem, de corte de grama, de poda de árvore, tanto faz. De pintar meio fio, tanto faz. Mas esses serviços continuados, à medida que a gente reduziu o tamanho do Estado, deixando de ter equipes próprias para ou contratar uma empresa para fazer um serviço específico, ou delegar toda a função por meio de concessões, ou PPPs, aí tanto faz, mas por meio de concessões, a sociedade vai exigir cada vez mais uma evidência que o serviço está sendo bem prestado. E aí é que a tecnologia entra como uma ferramenta fundamental para isso. Entendi. Interessante. Mas veja, como é que os outros países, como é que os americanos, os franceses, os ingleses resolveram essas questões no mundo pré-tecnológico? Como é que o americano gerencia o funcionamento da obra pública, do funcionamento das estradas? Veja, eu acho que tem. Aí tem uma questão social. Primeiro, eles têm os DRs da vida lá, que tem funções muito semelhantes aqui, tá? Eles segmentam em regiões menores, sejam estados, distritos, tanto faz. E aí você tem fiscalizações mais incisivas, em que, olha que engraçado, o fiscal não precisa ser nem muito ativo, mas ele precisa que o fornecedor de serviço evidencie que está sendo feito. E aí ele pode até fazer por amostragem. Então, quem tem que fornecer os dados do funcionamento do objeto é quem mantém o objeto. Então, as concessionárias, elas que têm que entregar relatórios evidenciando que o serviço está sendo bem feito. Entendo. Então, é isso que é feito fora do país. Eles diminuem os setores para não ter contratos muito grandes, e aí a fiscalização cobra do contratado que ele evidencie que o serviço está sendo bem feito. Ou seja, contratos menores podem ser fiscalizados, verificados de forma mais eficiente. E aí depois tem uma função, tem um outro aspecto mais social, que é os valores são mais altos. Sim. Por unidades, quaisquer que sejam, mas os valores são mais altos. O que é que significa, no fundo, os valores são mais altos? Que se as empresas tiverem visão de médio e longo prazo, elas conseguem dar uma margem de lucro fazendo um bom serviço, e ela não tenha que ficar todo momento cortando, comprar caneta, comprar Diminuindo a espessura do asfalto. diminuindo a espessura do asfalto. Eu não quero nem entrar muito nesse mérito técnico, que eu confio muito que as empresas façam, mas assim, elas ficam menos dispostas a buscar soluções diferentes. Sim. Em alguns momentos, essas soluções diferentes precisam de um CAPEX e um investimento maior, mas no médio e longo prazo ela tem um retorno maior, uma vida útil maior. Sim. Funciona como uma empresa, né? Como empresa. Empresa é lucro. É lucro, Mas ela pode ter lucro prestando bom serviço. É isso. Isso é verdade. É isso. Professor, deixa eu fazer uma pergunta que é muito comum. Assim. Como é que a inteligência artificial vai entrar na engenharia civil? Onde é que a engenharia, particularmente a civil, vai usar a inteligência artificial? Além dos organismos de controle, na engenharia mesmo. Veja, eu tenho uma visão muito clara que a gente divide a engenharia do ponto de vista o mais concreto, o engenheiro mais concreto, aquele que precisa materializar o objeto, e o mais abstrato, que ele vai idealizar a coisa, modelar a coisa, projetar a coisa. Então, a IA, primeiro, eu acho que ela vai ter algumas dificuldades muito da engenharia. Por um motivo, porque a gente não tem escala. A engenharia não tem escala. Quando comparada às outras, claro. A engenharia civil. A engenharia civil não tem escala. Cada obra é uma obra. Então,
a pessoa, uma empresa, fazer um sistema, um prompt, qualquer que seja da vida, que ele seja genérico o suficiente para tudo, é muito difícil. É verdade. É muito. Veja, é diferente de eu fazer uma rede neural convolucional para identificar rosto e procurar botar um bando de câmera na cidade e ficar procurando pessoas Sim, desejadas, sim, procuradas, condenadas, sei lá exatamente o termo. Porque essa mesma lógica eu uso em todas as cidades do mundo. exato. Tem escala. Tem escala. Medicina também, fazer diagnóstico de glicose, diagnóstico de câncer de pele por visão, isso tem escala. A engenharia civil não tem escala. Como você falou, Moema, que deve ser um dos bairros que mais se constrói no Brasil, Uhum. tem 80 obras. É muito pouco para a escala computacional. É muito pouco. Veja, isso não significa que a IA não vai entrar, e aí eu acho que entra mesmo, para fazer coisas específicas. Acho que sim. Então a IA vai entrar para fazer, dimensionar a armadura de lajes, vai. Uhum. Para dimensionar, para ver vento, não sei o que lá, o impacto do vento em uma cobertura, vai. Isso vai. Diminuir o aço. Diminuir aço, não sei o quê, fazer propósito, isso vai. Mas ela conseguir entregar um projeto é muito difícil, porque as condições de restrições dependem de cada objeto. Então, assim, imagina numa quadra, num quarteirão, Uhum. um condomínio, um prédio no meio do quarteirão é uma coisa, um condomínio na esquina é outra. É Por quê? verdade. Porque as condições são diferentes. Então, é muito pouco provável que a gente seja substituído facilmente por essas IAs que a gente conhece hoje. Sim. Então, dentro daquele engenheiro da virtualidade, vai ter uma barreira. A IA, na minha cabeça, nunca vai trabalhar sozinho. Dentro do engenheiro concreto, aquele que materializa os objetos, aí a dificuldade é maior ainda. Sim. É maior ainda. Porque aí é você tentar equilibrar aqueles três recursos, tendo que fazer redimensionamentos a todo momento. É Fazer. verdade. Então, eu acho que a gente vai ter entrada sim, a gente vai utilizar cada vez mais, mas sempre como ferramenta auxiliar e não como substituto. Entendi. Outro dia, professor, eu assisti um documentário a respeito, na Alemanha, de uma máquina, um dispositivo grande, um robozão, que constrói casas, né, num prazo ínfimo. Assim. Então, carrega lá os tijolos, ele vai. Um Lego. Nós estamos perto disso para ser usado no Brasil? Isso vai chegar logo? Já tem essa tecnologia, sei lá quantas décadas, que são os pré-fabricados. Assim, a gente utilizar um robô para fazer o tradicional, para mim, não faz o menor sentido. É mesmo. É mais marketing do que necessidade. Na minha cabeça, é muito mais. Porque como a gente vai até o paciente, a gente vai até o local do objeto, eu levar máquinas. Primeiro eu tenho que fazer todo o ajuste, Sim. adaptar para lá. Lembra que minha obra muda a todo momento. Então, toda vez que eu faço uma máquina dessa, depois eu tenho que tirar a máquina. Claro. Né? Porque eu fecho o meu objeto. Né? Então, eu tenho dificuldades práticas. A gente já tem os pré-fabricados, são os painéis, então a gente bota o painel aqui, painel ali. Isso já existe. Em que, no Brasil, a gente usa menos do que deveria, além da função cultural, da coisa cultural, a gente usa menos pré-fabricados do que deveria por uma função contábil. Curioso. Porque os pré-fabricados, eles pagam ICMS. O tijolo não. Tijolo não. Ou melhor, tijolo sim, parede não. Parede a gente paga ISS, mas parede pré-fabricada a gente paga ICMS. Então a gente sai de 5% para 17%. É interessantíssimo isso.
Então, assim, olha que loucura. O que barrava a maior disseminação da pré-fabricação no país, além da questão cultural, Sim. era uma questão tributária. Coisa curiosa. Nada com conversar com quem é do ramo, né? E quem não é do ramo fala, puxa vida, nós podíamos fazer aqui. Mas quando entra, quando você começa a ter que fazer conta de dinheiro, as coisas mudam. Muda, muda. Muda bastante. Muda bastante. E, nesse sentido, olha que engraçado, Thales. O pessoal sempre reclama, né? Poxa, o Brasil demora muito para construir qualquer coisa. Sim. Aí vamos pegar o exemplo do prédio lá. Mas, não, demora muito para construir esse prédio aqui, não sei o quê, lá, beleza. Aí faz, por que a gente não constrói mais rápido? Também não tem muito a ver com questões técnicas. É questão de financiamento, que é o seguinte, quando eu adquiro um imóvel em construção, os bancos só topam financiar um percentual do imóvel, normalmente 70%. Certo. Então, a construtora, entre você comprar e a empresa entregar as chaves da unidade pronta, quem tem que arcar com tudo é o comprador. Certo. Então, pega um imóvel de 1 milhão, qualquer que seja. Então, eu vou ter 700 mil financiado, mas 300 mil eu tenho que pagar. E eu preciso de prazo para isso. E eu preciso de prazo para isso. É isso. E eu preciso de prazo. Então, se disser assim, interessante, você pode pagar 300 mil em 2 meses, a gente faz. 90% da população faz, não tem o dinheiro. Em 30 meses, em 30 eu Aí consigo. dá. Porque é 30 de 10, de impostinho, não sei o que, vai 30 de 12, a 12 eu consigo. Interessantíssimo isso. Então, assim, quem limita muito mais o tempo de obra é o financiamento. Aí você pode dizer, poxa, então vamos mudar, dizer que o banco pode financiar 100%. É uma alternativa. É uma alternativa. Aí faremos mais rápido. Com certeza. Professor, duas últimas perguntas. E são perguntas de curiosidade minha. Primeiro, por que a gente não constrói mais em aço, como fazem os americanos? Teria sentido isso no Brasil? Muito. Teria muito sentido. Mas, tirando a questão cultural, mas o negócio é que aço é mais rápido. É muito Então, mais rápido. Aí volta o problema. Falta o problema do financiamento. Né? Não, eu associei isso. Então, essas construções mais rápidas, elas esbarram muito, muito na questão de financiamento. E nos americanos esse problema não existe, os bancos financiam mais. Eles financiam 30 anos, né? E é 100%, eles financiam 100%. Então, assim, esse problema não existe para os americanos. Não, veja, não que eu considere o jeito americano de construir o melhor. Eu prefiro nossas casas. Eu também. Eu prefiro as nossas casas, tá? Mas a gente encontra essa barreira na parte de financiamento. Além disso, a gente enfrenta uma barreira enorme, enorme, por conta das fornecedoras de chapas. Sim. Que toda vez que o mercado de fora aquece, desaparecem perfis do Brasil. Que o pessoal prefere exportar. Claro. Então também é uma questão de produtividade, de ter oferta no mercado. Oferta. Muito bom. E a última pergunta, que eu até aprendi a resposta com um engenheiro civil, meu amigo, que me ensinou. É a questão das estações no metrô de São Paulo. Né? Ali perto do Mackenzie, por exemplo, você desce, aí você pega a linha amarela e vai lá para Pinheiros. As pessoas falam, por que a gente tem que descer tanto? Eu queria que você me explicasse isso. Porque parece que é puro trambique. Parece que o engenheiro vai cavucando para cobrar mais caro. Mas eu sei que não é. Eu queria que você nos explicasse. Veja, infraestrutura infraestrutura urbana é um assunto que eu me
me concentro do ponto de vista... Me concentro, não. Que eu estou concentrado do ponto de vista acadêmico e profissional. Uhum. Né? Então, me encanta, porque no meio urbano a gente tem, primeiro, as cidades já construídas. Sim. Então, as cidades já estão aí. Segundo, que a maior parte das avenidas do Brasil, em especial de São Paulo, vocês canalizaram um córrego. Sim. Então, embaixo dela tem um rio. E o rio tem 4, 5 metros. Aí você tem drenagem, rio, você tem uma série de infraestruturas já enterradas e você tem que passar embaixo disso. E quando você constrói por TBM, né, ou aquela tuneladora, Uhum. você tem inclinações máximas e mínimas que pode fazer. Certo. Por quê? A tuneladora, Thales, é a máquina mais bonita que eu vi na vida. É uma beleza mesmo. É um saca-rolha de 100 metros de comprimento. É. Assim, é uma coisa espetacular. Então, esse saca-rolha, você preenche com coisas pré-fabricadas. São as aduelas de concreto. E olha que loucura. As aduelas são iguais. Idênticas. Idênticas. Aí você diz, e como é que faz curva? Olha que interessante, e como é que faz curva? Se elas são iguais, como é que faz curva? Porque elas são meio inclinadas. Sim. E aí, para fazer coisa reta, você inclina uma, desinclina a outra, inclina uma, desinclina. E para fazer curva, você bota todas no mesmo sentido. Olha Isso que serve para curvas para cima e para baixo. interessante. Então, a compatibilização das infraestruturas urbanas com as limitações das tuneladoras faz com que a gente tenha que descer muito, muito, para poder respeitar os ângulos máximos e mínimos. Às vezes, poxa, eu não tenho outro jeito de construir? Tem, está sendo usado. Você pega a própria linha amarela que você citou agora, que vai chegar até o Taboão da Serra, Uhum. que já era um plano desde a origem, né? Mas ainda bem que está se materializando, antes tarde do que mais tarde ainda. Então a gente vai sair lá da Vila Sônia, vai uma estação Jaca do Joca, depois vai lá para Taboão. Ela está sendo construída por um outro método, que é, basicamente, escava um pouquinho, protege, escava um pouquinho, protege, que é o INATM. Uhum. Por que a gente não faz isso em meios urbanos de maneira muito agressiva? Porque você usa explosivos. Entendi. Simplesmente. Simplesmente. Então, você tem explosivos, que em meios urbanos adensados corre o risco de ter acidente. Claro. Em São Paulo, a gente tem um histórico muito grande de acidente. Você pega os últimos 20 anos, tivemos algumas mortes lá no acidente da linha 4, lá na Estação Pinheiros. E, recentemente, né, há 4, 5 anos, tivemos o acidente da linha 6, Lilás, lá junto do Rio Pinheiros, que não morreu ninguém, mas que causou danos a um tronco lá, uma passagem de esgoto, e alagou de esgoto, e teve de uma estação, e teve que interditar uma parte grande da marginal. Eu lembro. Então, assim, acidentes em obra de infraestrutura urbana, elas são muito sérios, muito sérios. Desde acidentes desse tipo de obra grandona, como a gente viu há 2 meses atrás, um acidente que teve da Sabesp com a duto de gás, né? Da companhia de gás com a companhia de energia, de água e esgoto, e praticamente implodiu um quarteirão. É verdade. Né? Então, ou a gente toma muito cuidado, ou esse tipo de acidente se tornará cada vez mais frequente. Interessante. Então, essas restrições é que encantam na parte de vista da infraestrutura urbana. Professor Milko, a última pergunta. Por favor. Prometo. Me ocorreu agora uma coisa que eu sempre tive muito interesse. Elementos finitos ainda é uma técnica usada em civil? Cada vez mais. É mesmo? Elementos finitos, ele permite com que a gente defina melhor os esforços em cada local.
Então, a gente trabalhava... Quando eu estudei lá atrás, a Uhum. gente não estudava isso. Mas quando eu estudei, então a gente fazia uma coisa chamada área de influência. Sim. O tipo de fazer. Aí a gente fazia equilíbrio de momento. Então, técnicas que eles tinham à época. Uhum. Meu grande professor Pedro, lá de Concreto 2, que até hoje foi um dos melhores professores que eu tive na vida. Que beleza. Os elementos finitos permitem com que a gente tenha mais precisão de onde precisa fazer reforços. E aí vai otimizar as armaduras, Uhum. vai otimizar os projetos, as soluções em si. Então, a gente, o que é que está fazendo agora de maneira bem importante? A gente está levando o mundo dos elementos finitos, que era para obras especiais, Uhum. para obras mais convencionais, para Curioso. prédios, para blocos de fundação, até para casas. Que interessante. Então, está se disseminando o uso. Claro, computacionalmente. Claro, computacionalmente. Sempre computacionalmente, graças à capacidade computacional dos computadores. Claro. Né? Eu me lembro que meu grande amigo Henrique Campelo, quando fez o doutorado dele com elementos finitos, ele deixava rodando o modelo, a gente saía para tomar uma cerveja, para no outro dia ele ver, aí tinha dado um problema, ele tinha que refazer. Olha que interessante. Isso agora no notebook ele faz em meia hora. Pois é. Eu lembrei de elementos finitos porque eu ganhei um livro sobre elementos finitos de um engenheiro civil, Dr. Orlando Mantese, formado lá em São Carlos. Era um grande engenheiro ferroviário. E ele me deu um livro sobre elementos finitos quando eu era molecote. Eu fiquei encantado com aquilo. Falei, nossa, esse negócio é o máximo. E aí, há uns anos atrás, perdi um pouco a conta, eu dei de presente para o Piqueira. O Piqueira tem uma biblioteca monstro. E eu dei de presente para ele. E outro dia eu falei, poxa, onde é que será que está meu livro de elementos finitos? Quero dar uma estudada nisso. Mas aí eu falei, dei para o Piqueira. Mas a biblioteca do Piqueira é fantástica. Para você ter noção, elementos finitos, como disseminou, né? Eu fiz um trabalho enorme para a Associação Brasileira de Cerâmica, como é que é o nome? ANFACE, Associação Nacional de Fabricantes de Cerâmica, Uhum. porque eles estavam com um problema que, olha que loucura, né? Ele fala tanto em inovação, Uhum. mas há uns anos atrás, o Brasil viveu um surto, vou chamar de, tomar Uhum. liberdade de chamar de surto, mas assim, viveu uma onda de descolamentos de placas cerâmicas. Placas. Olha que interessante. Cerâmica. E isso a gente viveu lá nos anos 2000 também, mas nas áreas de fachadas. Sim. Tanto é que de São Paulo para o sul do país, você praticamente não tem mais fachada com cerâmica. Né? Caiu Interessante. as fachadas de prédio. Mas aí, há alguns anos, teve uma onda de queda de cerâmica interno. Interno, para ter noção, é um banheiro de 2 metros quadrados. Azulejo caindo. Azulejo caindo, assim, uma bobagem. Só que eu me espantava, Thales, porque o último número que eu tenho é que houve descolamentos em mais de 3 milhões de metros quadrados. Nossa. Milhões. Milhões de metros quadrados. De norte a sul do país. De norte a sul. Uhum. Então eu ia para Manaus, eu fui para Aracaju, Maceió, Rio, São Paulo, interior de São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul. Então eu fui para o Brasil todo visitar essas obras. Uhum. E o que é? Mas olha que engraçado. Em paralelo, a gente fez um trabalho de laboratório. Sim. Vamos coletar informações e aí a gente utilizou muito elementos finitos para definir as tensões. Olha que beleza. Aí olha que legal. A gente conseguiu ver lá que um grande problema, a gente já desconfiava, mas é a má execução, a má mão de obra. É. Então você tinha, para a gente colar qualquer coisa, desde nossos filhos e netos, colar, fazer trabalho escolar. Aí diz, para colar bem, bota e cola do lado do que você quer colar, e na cartolina esfregue e amasse. Passa para um lado para o outro. Para fazer cerâmica é a mesma coisa, só que não está sendo feito. Você usava, se chama desempenadeira, sim, daqueles dentes, aquela riscadinha, né? Aquela riscadinha,
e o pessoal só apertava. Hum, O que é que fazia? Com que a área possível de cola fosse só metade da cerâmica. Então, a área de contato era no máximo de 50%. E o que é que a gente viu também? Que, pelo tempo que eles esperavam, mesmo onde tinha contato de argamassa com sim, cerâmica, tinha muito pouco contato efetivo. sim. Então, a área efetiva de contato foi menor do que 30%. Aí, o que é que a gente mostrou lá? Que a expansão normal da cerâmica, Sim. se ela tivesse com 100% de área contato, ia ter uma tensão de cisalhamento que não ia descolar. Mas como a área de contato era só Muito 30%, pequeno, descolou. desgruda. Desgruda. É isso. E para isso a gente utilizou muito elementos finitos para provar esse sistema complexo se deformando de maneira única. Puxa vida, que beleza. Parece canhão para matar mosca, mas não é, porque isso é uma solução elegante e convence o especialista. Aí a pessoa fala: bom, realmente entendo. Vamos tratar de ensinar o aplicador. Ou então, assim, chegar à conclusão que o aplicador não tem jeito de ensinar. Eu não acredito nisso. Não, Mas pode ser que algumas construtoras digam, não tem jeito de ensinar. Então tem que pensar uma outra maneira. Mas a interessante. gente repetir a mesma coisa, É, já aprendemos que vai dar o mesmo resultado. claro, isso é tradicional. É isso aí. Professor, eu queria agradecer muito a sua generosidade, inteligência, disposição para nos ensinar, em nome da FDTE. Agradeço muito e foi uma conversa excepcional. Gostei muito. Agradeço muito, Thales. Agradeço muito pela oportunidade de a gente falar de temas diversos, mas ter uma visão geral da engenharia. É E isso é mesmo. isso que eu acredito, né? A gente unindo forças de como que a gente faz a engenharia voltar a ser atrativa. Atrativa Isso para é esse. uma necessidade, eu acho. Porque não se faz um país sem engenheiros. Não existe isso. Não existe. É uma ilusão um país que não tem engenheiro. Né? Não tem sentido isso. E o pior, sabe o que é, Thales? É isso que assim, a gente tem que fazer um esforço, a Associação, a Agência Nacional, a FDTE, o CREA, sei lá quem, e no fundo eu acho que todo mundo junto, a gente tem que fazer um esforço para provar que a engenharia, ela dá resultado. Não é resultado social só, não é o coletivo, ela dá resultado individual. As pessoas têm uma vida melhor se elas forem bons engenheiros. Eu acredito. A existência de bons engenheiros melhora a vida de todos. Né? É isso aí. Mas eu acho que eu acho que o pessoal de exatas erra. Eu já falei isso, comentei com o doutor Greenspan, que eu acho que os exatos, os exatóides, talvez tenham atitudes um pouco preconceituosas, um pouco de nariz em pé, e falar assim: o fulano não sabe a tabuada, portanto ele é uma besta quadrada. Eu acho que falta da parte dos exatos, os exatoides, um pouco mais de jeito para lidar com isso, sabe? E veja, os médicos têm um marketing infinitamente melhor do que os engenheiros. Não dá nem para comparar. Tem programas de medicina em todos os canais de televisão. Não tem um programa que ensina fazer uma parede direito. Então, mas não é por falta de interesse, não é por falta de curiosidade, é por falta de um trabalho nosso, sabe? Não é possível que um jovem de 14, 15 anos não tenha interesse em entender uma equação. É só falta de um bom professor. Se o cara entende para que serve uma equação, poxa,
muitos deles vão falar, pô, que negócio legal. Mas agora, se não tem aprendizado, se não tem... Não precisa nem ser equação diferencial, né? Não, não. Uma equação do primeiro grau é uma maravilha. Eu considero uma maravilha. Equação diferencial é você, ali, se você entender, é você descobrir uma coisa que você não sabia. É o tal do X. O que é o X? E você consegue arrumar um jeito de dizer, X é isso. É uma maravilha. Eu acho uma maravilha. E penso na matemática, eu sempre tenho essa dúvida. A matemática é uma tradução do universo. Eu não sei se a matemática veio antes do universo ou depois. Eu nem sei se a gente inventou a matemática. Eu tenho minhas dúvidas. É possível que os melhores matemáticos sejam grandes entendedores do universo. E eles conseguiram entender as relações e só materializaram as coisas que já estão por aí, né? É verdade. Professor, muitíssimo obrigado. Eu que agradeço, Thales. Muitíssimo obrigado. Abraço. Abraços. Tchau, professor. Tchau.